Hoje eu vou contar a história de uma pessoa com Ketu na casa 3 e Rahu na casa 9, em que Ketu representa o passado e Rahu o futuro. Então, ela veio de um passado com uma convivência ativa entre irmãos, muitos irmãos e muitos vizinhos, muitas pessoas ao redor delas, grupos, participou de muitos grupos, e ela sempre se colocava num contexto de competição, em que habilidades de competição eram necessárias para vencer. Então elas tiveram que afirmar muito o ego e a vontade pessoal, e ter um bom conhecimento de derrotar os seus inimigos. Então, são conhecimentos pragmáticos, então elas foram habituadas muito fortemente a analisar a vida por um viés científico e racional, a ponto de ser tão racional que até negaram a espiritualidade, mas só no início, porque ficar analisando as coisas por um paradigma muito científico e racional coloca elas numa situação de fardo. Então elas sentem que estão sendo invisibilizadas, que são um fantasma entre irmãos, que os irmãos tentam dominá-las, que os irmãos têm experiências muito dominadoras e tentam mandar, ditar as regras. Então essas pessoas se rebelam contra os seus próprios irmãos, renunciando, porque Ketu na casa 3 indica renúncia, e elas vão buscar a espiritualidade no futuro. Então elas podem se envolver em inúmeras práticas espirituais, e no início dessa jornada elas frequentemente negarão que são religiosas. Podem ter uma visão muito crítica da religião, pelo menos a religião local, e buscarem filosofias de outros países, ou filosofias um tanto excêntricas, professores excêntricos, professores que não são muito aceitos nesse microcosmos que ela veio. Então ela pode ter um enorme fascínio por viajar, por conhecer outros países, experimentar outras culturas, conhecer pessoas que falam outros idiomas, visitar templos religiosos, e elas podem ficar perdidas nisso, porque Rahu traz um sentimento de separação muito forte. Então elas aprendem várias técnicas, estudam textos sagrados, conhecem vários gurus, professores, adoram astrologia e podem ter um interesse muito forte em o que a astrologia pode ajudar no meu autoconhecimento, o que a astrologia pode me ajudar a entender a realidade. Será que o cosmos tem influência no nosso destino? Elas se fazem essas perguntas, então elas podem ser profundas buscadoras da verdade e de viver sobre um paradigma. Só que testar filosofias demais pode deixá-las um tanto perdidas e elas ficarem intelectualmente perdidas, até que elas devem entender que elas precisam conectar o passado dela de paradigma muito científico com esse novo paradigma espiritual que elas descobriram. Então elas podem gravitacionar em dois extremos, em hora ser extremamente científica e cética, e hora negar completamente a ciência e ser extremamente espiritual, e elas ficam nessa gangorra até elas conseguirem entender que a ciência não nega a espiritualidade e que a espiritualidade não nega a ciência, e que essas duas são polaridades complementares, e que você, quanto mais entender sobre ciência, mais você descobrirá que o mundo metafísico é muito arraigado na ciência, e você vai descobrir que a ciência também é muito arraigada no mundo metafísico. Então é onde você vai encontrar paz, equilíbrio intelectual, mas sobretudo praticar aquilo que você aprendeu. Isso pode ser um grande desafio para as pessoas com Rahu na casa 9, porque elas podem estudar as técnicas, mas não implementá-las. É aquele vegetariano que é só vegetariano no intelecto, mas que não pratica. É aquele liberal que é liberal só nas ideias, mas que não abre o próprio negócio. É aquele astrólogo que é só nas ideias, mas não vende mapas. Então, eles podem ter uma luta muito grande entre praticar aquilo que eles aprenderam e serem muito julgados quando não praticam aquilo que eles aprenderam. Então,
A maneira que vocês vão conseguir fazer isso é integrando a ciência com a espiritualidade, entendendo que uma não nega a outra, que elas são, na verdade, complementares. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de compartilhar. Posto vídeo de astrologia todo dia. Nos vemos na próxima. Obrigado.